Muito bem-vindos, cabeleireiros e pessoas normais também, ao episódio número 8 do podcast Cabeleireiro Chique. Eu sou Gabriel Deodato, um cabeleireiro chique da região dos Jardins, São Paulo. Hoje eu trouxe um convidado tão chique quanto, né, um convidado internacional. Mas antes da gente seguir o baile, né, vou falar pra você se inscrever no canal, dá o joinha lá, curte, comenta, tá? Interage pra gente ficar cada vez mais próximo. Há um alerta de spoiler aqui, né? Se você tá pensando em, às vezes, mudar de cidade, né? Sair da sua cidade ou até do seu país, testar uma coisa nova. O convidado de hoje fez isso muito bem feito, tá? Tem uma breve, não tão breve assim, biografia dele aqui. Vou apresentar pra vocês. Né? Coloquei o nome do episódio de Estratégia de Mudança pra você ter muito valor aí quando você estiver fazendo essa sua transição. Bom, vamos lá. Cultura de beleza e da inovação na veia. Começou a explorar o universo da beleza e do estilo no salão do seu tio com apenas 13 anos. Em 2007 decidiu expandir a carreira e se mudou para Nova York, onde se dedicou apaixonadamente a explorar a cultura do estilo de rua da cidade. Colaborou com alguns dos maiores nomes mais proeminentes do setor, incluindo Tony Guy, Vidal Sassoon, L'Oréal Paris. Tá vendo? Embaçado. A sua expertise levou a contribuição para publicações de definição de tendência como L'Officiel, Vogue Brasil, Elle Magazine. Hoje, Rogério, olha aí, tá aí o nome, viaja entre Nova York, Londres e Paris, trocando técnicas inovadoras com outros especialistas na área e curando as últimas tendências no setor enquanto aperfeiçoa suas habilidades únicas no método de corte a seco. Aí, parceiro, corte a seco também. Muito bem-vindo, Rogério. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Tava ansioso para essa visita. Eu sei que o Rogério gosta de tomar uma brejinha, inclusive a gente já tomou lá em Nova York. E de vez em quando eu apareço tomando cerveja, mas eu tô numas de bombadão, né? Eu tô numas de fitness, então eu dei uma segurada, a gente vai de água. Não, tô tô de boa com água também. Muito obrigado. Mas é legal, cara. Parabéns pela iniciativa do podcast. É o primeiro que eu vejo na área de cabeleireiro. Não sei se tem outro, mas você é a primeira pessoa também que tá fazendo isso. E pra mim é uma honra ser convidado. Muito obrigado. Imagina, tá louco, a hora que você ligou, né, falando que tava vindo pra cá, eu falei, meu Deus, vou ter convidado internacional agora, fazendo jus ao nome, né, realmente cabeleireiro chique. Cabeleireiro das estrelas. Ele não é muito, né, a pegada dele, esse negócio de estrelas, mas sim, fez cabelo de Bruna Marquezine, Thais Araújo, enfim. Teve uma galerinha, de grandes estrelas aí. O meu foco sempre foi a cliente que apreciasse meu trabalho, né, então a celebridade é muito importante para nossa carreira, é importante para qualquer outro tipo de carreira também, mas acho que é um foco diferente, entendeu? Tem pessoas que focam nisso e são bem-sucedidas, mas não foi muito meu caso, portanto que o investimento do meu tempo, dos cursos e do tempo que eu trabalhei nos estados que eu trabalhei, nos países, foi focado na cliente, sabe? A estrela é a cliente que senta na minha cadeira. Você foi em 2007 para Nova York, né? Você ficava onde aqui? Em São Paulo? No Itaim. No Itaim? O nome do salão era... o primeiro salão foi do meu primo, chamava Tony Carvalho, um abraço, Tony Carvalho. O segundo foi da minha ex-namorada, Maria Carolina, ficamos 4 anos lá. E depois desse ano, quando fechou em 2007, foi quando eu mudei para Nova York. E sempre já começou no mercado do luxo, não? Sim, cara. Sempre? Sim. Né? Bom, com 13 anos eu ajudava minha família, porque são todos cabeleireiros, né? Eu tenho 4 irmãos cabeleireiros. Hoje em dia, contando com primos, cunhados e sobrinhos e tios e, sabe, irmãos, na média de 25 pessoas fazem cabelo na família. Uma galera. Só na família Cavalcante, Então, quando eu tinha 13 anos, 14 anos, minha mãe não queria que eu ficasse na rua, né? Como muita gente aqui em São Paulo, você não encontra muita coisa boa na rua nessa idade, né? E então, depois da escola, minha mãe me forçava a ir pro salão do meu tio ou do meu irmão. E eu ficava lá, legal, varrendo, né? Varrendo o chão e lavando o cabelo. Porque muitas vezes, sei lá, pelo menos no meu caso, a minha mãe não queria muito, né? Geralmente a mãe quer que o filho faz uma faculdade, né? Não direciona muito pra esse lado, né? Não era opção da minha família, porque faculdade sempre foi uma coisa muito cara, né? Então, era o caminho mais fácil na entrada de emprego, né?
com a idade que eu tinha e com as oportunidades, então era isso. E você já gostava ou não? Você ia na marra? Não gostava não, cara. Acho que eu comecei a gostar, na verdade, eu comecei com 13 anos a ajudar o pessoal da família, mas depois disso, como eu não gostava, eu fiz outros trabalhos, fui até motoboy, né? Porque tinha que... Era o emprego que tinha, era trabalhar em restaurante, outras coisas, só que aí em 2022 agora, 2002, 20 anos atrás, foi quando realmente eu precisava ter um trabalho que fosse sustentável, que aí você voltou, né? você já era adulto. Então, quando eu voltei pra área, sim, já era adulto, já tava com 23, 24 anos. Porque nesse meio tempo da adolescência pro adulto, principalmente pro cabeleireiro hétero, quando é menino, ainda mais naquela época, hoje acho que não tanto, né, mas naquela época sofria bullying, porque não era uma coisa, pelo menos pra maioria, ser homossexual era uma coisa negativa, né? É verdade, foi meio complicado, sabe, e era difícil, porque... Primeiro, não era um sonho meu ser cabeleireiro, né? E eu acho que também não era o sonho da minha família, porque era, como eu te falei, era uma porta de entrada de emprego, né? E então, por eu ser mais jovem, eu não achava que aquilo seria o que realmente eu tinha que fazer, vendo meus irmãos fazendo, todo mundo fazendo. E também tinha esse bullying, realmente, quando eu tinha uns 15, 16 anos, que tinha era taxado como uma profissão de homossexual, né? E ser homossexual era uma coisa negativa, né? Era muito negativa. Os caras sofriam muito, né? As pessoas sofriam muito naquele tempo, né? E eu tinha até um amigo que... Ele era amigo, não é mais. Toda vez que a gente saía, eu já era adulto já, né? Tinha voltado, já estava na profissão definitivamente. Toda vez que a gente saía, a gente encontrava umas pessoas, e ele falava, esse é meu amigo Rogério, ele é cabeleireiro, mas não é gay, sabe? Nossa, era engraçado, era assim mesmo. E aquilo me incomodava muito, sabe, cara? Até um dia eu cheguei pra ele e falei, porra, por que você fala isso, cara? Tipo, qual o motivo? Então, quer dizer, o cara era preconceituoso, acho que ele tinha vergonha de ver as pessoas, das pessoas ver esse cara andando com uma pessoa que poderia ser gay, entendeu? E eu era um puta de um estúpido, sabe? Então era uma das coisas que me incomodava, e ainda bem que me incomodava desde o começo, entendeu? Porque uma das melhores pessoas que eu conheci na minha carreira são gays, sabe? São pessoas que, bom, na nossa carreira, você tem as pessoas que você gosta muito, as pessoas que você admiram bastante. A gente pode falar de um cara que estava aqui no Brasil esses dias, entendeu? O One Coach Run. O cara é fenomenal, entendeu? Então a gente admira essas pessoas e respeita muito, né? E você, 2017, 2007, por que você tomou essa decisão de sair? Você tava indo bem aqui, tava tudo certo? Eu tava indo ok, não tava indo bem, né? Era muito difícil ir bem naquela época, né, cara? Porque existe a vida antes do Instagram e depois do Instagram, né? Então, naquela época, os cabeleireiros que estavam indo bem eram os cabeleireiros que estão aí até hoje, que é Vanderlei Nunes, Celso Camura, aí alguns outros. E era muito difícil a gente achar um espaço para poder, né, tá na mídia, as pessoas saberem que que nós somos cabeleireiros. E, então... Até em relação à educação mesmo, né? Só tinha acesso a coisa de educação de altíssimo nível, assim, quem ia pra fora, mas essa viagem pra fora não era tão acessível quanto Custava hoje. muito, né? Era muito mais difícil. E aí o cara viajava, eu lembro, trazia um livro, né? Ficava lá no o livro do Paul Mitchell, né? Em cima da mesa, aquele livro de cabelo de tendência durava 10 anos. Durava 10 anos, E era um puta marketing pro cara também, né? Só do cara sair daqui e fazer um curso lá fora. Então, eu tava bem, mas não tava bem. Eu tava trabalhando no Itaim, tinha uma clientela bacana, mas faltava muito, sabe? Faltava muita coisa. Como eu acho que continua faltando até hoje pra gente, né? A gente nunca vai chegar ao ponto de falar, putz, já aprendi bastante e não preciso fazer mais nada. E apareceu a oportunidade de ir pra Nova York, nunca foi meu sonho também, entendeu? Acho que a nossa ideia, naquela época, a ideia, os americanos não eram tão conhecidos como bons cabeleireiros, entendeu? Tinha aquela coisa mais francesa, europeia, de Londres, né? Então, eu era solteiro na época, não tinha nada que me segurava aqui no Brasil, entendeu? Eu falei, pô, o tempo é agora, a hora é agora, entendeu? Quando você fala, apareceu uma oportunidade, o que foi? Foi um convite de um salão? Você começou já em salão? Não, foi outra comecei coisa? em salão, sim, mas foi uma oportunidade de eu querer sair, entendeu? Chegou o momento de eu fazer isso. E um amigo meu que conhecia uma pessoa em Nova York me colocou em contato com ela, fiz contato, ela falou, meu, vem, fica na minha casa um tempo, e daí se foi, né? Começou num salão já? Comecei no salão, Essa foi a grande sorte, né? Para as pessoas que têm a nossa profissão e mudam para outros países, que você tem essa oportunidade de trabalhar já com
com a sua Com a sua profissão. profissão, entendeu? né? Até se você não tem um lugar, você faz a domicílio, Você alguma faz, coisa ali, até exatamente, você ir pegando, É. se tornando uma referência, né? Então é muito bom para nossa profissão, isso é ótimo, porque o mundo inteiro tem cabelo, entendeu? O mundo inteiro precisa cortar o cabelo, e é independente da sua... Você já começou num Sua salão cultura. relevante lá? Não, Não? não. Era de brasileiro, não? Era de brasileiro, e é o ideal começar como brasileiro, não ideal, mas é por onde a maioria dos brasileiros começam, não só brasileiros, pessoas, É o caminho, né? pessoas de outros lugares, de outros países, quando eles mudam para Nova York, eles tendem, né, a começar dentro daquela comunidade que fala a mesma língua, que procura o mesmo serviço, né? Então comecei com o salão brasileiro, e o segundo salão foi brasileiro também. Trabalhei um tempo com outro salão de americanos em Tribeca. E o último salão foi aquele que você foi me visitar Maria lá. Bonita. Exatamente, Fiquei com eles 10 anos. Que é um salão super renomado lá, Super né? conhecido, tem uma galera muito boa trabalhando lá, tem um dos melhores cabeleireiros brasileiros em Nova York trabalhando lá. E foi quando chegou o momento de eu abrir meu próprio negócio, né? Então, Quando você foi, você se preparou pra ir ou foi uma coisa que aconteceu e você falou, vou? Cara, me preparei. Não, me preparei um bom tempo, na verdade. Primeiro você tem que se preparar financeiramente, entendeu? Você tem que juntar dinheiro, você tem que tentar falar um pouco do inglês, você sabe? O cara que me indicou a pessoa nos Estados Unidos, que eu morei na casa dela, ele era meu professor de inglês, entendeu? Sabe? Mas se você perguntar o que eu aprendi com ele, porra nenhuma. Não é porque ele é um professor ruim, é porque você não aprende Você muito. aprende vivendo, né? Cara, exatamente. Quando você chega lá, a experiência é totalmente outra, né? Então, demorou acho que uns 3, 4 meses do momento que eu pensei em ir até o momento que eu fui, entendeu? Nossa, foi rápido, né? Cara, foi, Prepara não foi. 3, Como eu te 4 falei, eu nunca meses. tive um sonho de morar fora, né? Foi um momento que eu era solteiro e eu imaginava que se eu tivesse ficado aqui no Brasil e não tivesse ido embora... Antes desses 3, 4 meses que você pensou, você já tinha esse hábito de investir dinheiro, poupar, coisa do tipo, ou não? Você se preparou em 3 meses? Não tinha. Não tinha? Não, na verdade tinha, desculpa, tinha sim. Já tinha? Tinha sim, eu tinha até... Não, tinha. Eu não tinha muito dinheiro, mas tinha o hábito de poupar, né? Sim. Eu tinha até uma sociedade ou outro, meu irmão, o outro irmão que não é cabeleireiro, ele sempre teve no ramo de estacionamentos, entendeu? Então ele tinha vários estacionamentos, então eu tinha 10% em um. Tinha uma rendinha ali. Exatamente, Às vezes não dava rendinha não, às vezes era só... Porque era às só vezes, sócio, mas aquele sócio que não tem às vezes o dinheiro. cara, não é nem pra sair do país, né? Às vezes o cara só quer sair, às vezes do interior pra São Paulo, ou às vezes de um Excelente, estado, de um estado mais afastado, que não tem tanto acesso, o cara quer crescer, quer mudar ali de área, uma estratégia nova. Eu acho que independente, o caminho acaba sendo esse, né? É importante ele se preparar antes, né? Exatamente. Ter ali um acúmulo, se preparar, sei lá, vou chutar baixo ali no mínimo uns 6 meses pra você ter de conforto, né? De aluguel, alimento, porque a nossa profissão é rápida, né? Em 6 meses você já entendeu, você já fez uma clientelinha ali, já tá virando um dinheiro pra você se manter os próximos 6, né? Se for possível você ter dinheiro pra 1 ano, pra você ficar mais confortável, não se preocupar. Porque a partir do momento que você fez essa transição, no seu segundo, terceiro mês você passou um perrengue e você tá preocupado em pagar a conta, você não consegue se dedicar tanto em estruturar a carreira, né? E eu conheci cabeleireiros que foram pra lá e só o salário de cabeleireiro não tava pagando as contas, né? Então o cara tinha que fazer um part-time, tinha que fazer outro tipo de trabalho, que pode ser qualquer outra coisa. Às vezes era andar com cachorro ou trabalhar num restaurante por 3, 4 horas, até ele construir, até ele fazer a clientela dele e trabalhar só como cabeleireiro, né? Então, mas, como eu te falei, se as pessoas querem, eu falo pra todo mundo, sabe? Se tem vontade de sair do país, não só do país, como você falou, da cidade pequena para São Paulo ou para outro estado, vai, entendeu? Porque a profissão é muito boa, como eu te falei. É muito boa e muita gente... Tem corte de cabelo que varia de R$20 a R$700, né? Então, independente de quanto é o seu preço, você vai encontrar uma pessoa que vai pagar o preço que você cobra, entendeu? Então, a minha dica, ou sei lá, meu conselho seria, pensou em ir, vai, porque as coisas acontecem na cidade grande, né, cara? Não tem como, porque é sob pressão que você evolui, é sob pressão que você cresce e você acaba conhecendo muitas pessoas.
Porque se você tá preso no interior ou numa cidade pequena que não tem ninguém, você não conhece pessoas, tipo, como você, como Romeu Felipe, ou como, sabe, outros cabeleireiros que tem aí. Então, estar perto de pessoas que já têm um sucesso, sabe, te dá mais vontade de crescer. Você começou, querendo ou não, que você falou, do mercado do luxo, né? Ali no Itaim. Então, provavelmente você teve contato com pessoas que eram maiores, que tinham feito coisas maiores, né? Isso inspira. Exatamente. Eu comecei na Zona Norte, então eu trabalhei 12 anos como um cabeleireiro bem medíocre, só que eu não tinha, porque assim, eu não tinha nenhuma referência do que era ser maior do que aquilo. Então demorou pra eu passar essa barreira. Acho que essa foi um dos maiores motivos de eu trazer esse podcast. Inclusive, não esquece de comentar, curtir, se inscrever no canal, porque assim você ajuda a gente a continuar trazendo conteúdo gratuito pra você. Eu não tinha acesso a essas coisas, eu não sabia, então eu fui muito tempo um cabeleireiro medíocre, né? Então, se a Mas pessoa por que você fala medíocre, o que é? Uma pessoa que não tem o conhecimento? Bem regular, assim, eu não sei, eu tinha... Eu já falei em algum episódio aqui, eu via um cabeleireiro, por exemplo, Rodrigo Sintra, assim, se eu via no Instagram, eu falava assim, nossa, esse cabeleireiro deve ganhar uns 10 mil reais por mês. Eu não fazia ideia que o cara consegue ganhar centenas de milhares de reais no mês. Não fazia ideia que era possível isso. Entendi. Não fazia ideia que era possível o salário que eu tenho hoje, entendeu? Eu não sabia nem que existia pra um cabeleireiro isso. Então, tipo assim, eu tava lá, por mais que eu fosse o melhor, tem até aquela brincadeira, né? Fala assim, o rei da merda, né? O melhor entre um monte de gente que é tão regular assim, não é grande coisa, né? É melhor você ser um peixe pequeno no aquário grande. Você sai pra onde tem um monte de gente muito maior do que você pode ser o menor ali, que às vezes você tá melhor do que antes. Entendeu? Já é um upgrade mesmo. Então é que nem você falou, se a pessoa se joga lá pra uma cidade grande, ela tá lá no interior, na cidade pequena, não sei o quê, ela tem aquelas referências. Então se ela se tornar o top ali, às vezes não é muito, porque ela não, né, pode ser pra ela porque ela não sabe o que tiver. Agora quando ela sai dali, se ela for uma pessoa medíocre ali naquele outro cenário, ela já tá muito mais do que tá ali. Só que a hora que você se torna uma pessoa medíocre naquele cenário, você quer dar mais um passinho. Exatamente, e você quer dar mais um passinho. E aí quando você vai ver, você tem noção do que você é capaz, né? Exatamente, Faz sentido? É engraçado você falar isso, né? Que até a gente, como cabeleireiro, a gente não tinha ideia o quanto apreciável é a profissão, né? O quanto que as pessoas realmente gostam e respeitam e pagam por isso, né? Porque, como você falou, os nossos pais queriam que nós fossem médicos e engenheiros, essas coisas. E você imaginar que um cabeleireiro faz mais dinheiro que o médico, então, você pensar nisso há um tempo atrás era impensável, na verdade, né? E faz muito mais hoje em dia, né? E mais cedo, né? Às vezes o médico ele vai demorar muitos anos para começar a ter um salário alto. O cabeleireiro com 21, 22, ele já pode ter um salário de um médico de 30. Exatamente, né? E no Brasil tem muito mercado para cabeleireiro, né? E não é só pensando assim no dinheiro, pensando assim também na transformação que você faz, que às vezes a pessoa pensa assim, cabeleireiro, uma profissão fútil, cabelo fútil. Mas a cliente, na hora que ela vai se formar, sei lá, um dos dias mais importantes da vida dela, ela vai procurar o cabeleireiro. Quando ela vai casar, que é o dia talvez mais importante da vida dela, ela procura o cabeleireiro. Quando ela vai fazer uma entrevista de emprego, se ela passa no cabeleireiro antes, ela sai maquiada, com o cabelo feito, ela se sente muito mais empoderada, ela chega muito mais segura nessa entrevista de emprego, que isso pode garantir a vaga dela ou não. Concordo plenamente. Né, se ela não 100%, tá. Então a gente trabalha... Quando eu comecei nesses 12 anos que eu fiquei ali no trabalho medíocre, eu entendia como só cabelo mesmo. Tô fazendo um cabelo, a pessoa paga pelo cabelo. Depois eu comecei a olhar por essa Você não sabia do ótica. efeito, né? Não pensava por trás ali o poder que isso tinha na autoestima, né? Que você tá ali presente nos dias mais importantes de toda a vida dessas mulheres, né? Os dias mais importantes elas procuram o cabeleireiro. Gozado, você falou do negócio, né, da entrevista, porque não só pra pessoa estar sendo entrevistada, mas como uma pessoa que entrevista também, né? Se ela entrevista duas pessoas ao mesmo tempo, uma após a outra, e uma das candidatas ou dos candidatos tem um cabelo mais bonito, a cor acabou de ser feita, um corte legal, talvez isso até leve a pessoa a contratar, né? Isso se chama, né, tem aquele efeito halo, né, ou auréola, que é cientificamente comprovado, né, a pessoa, pela estética, às vezes a pessoa tem a mesma capacitação as duas, você vai contratar a que tem uma estética mais... que te agrada ali, porque essa estética, ela pode te convencer que a pessoa é mais honesta, que ela é mais gentil, que ela é mais capacitada. A pessoa que não tá bem aparentada ali, né, ela pode ser tão boa quanto, mas a pessoa vai ter que descobrir que ela é boa. A outra pessoa pode ser até falha em algumas coisas, a pessoa vai precisar descobrir que ela não é boa naquilo.
não é? É verdade, é. Então É muito beleza importante. é foda, né? Não, é muito importante, não. E continua sendo, né, cara? Tem uma busca muito grande, principalmente hoje em dia, com o Insta, que as coisas mudam, sei lá, cada mês tem uma tendência nova, entendeu? E é difícil pra gente, né? É muito difícil você entregar a tendência que às vezes você não teve nem tempo de praticar antes de você entregar isso para cliente, né? Então, é uma das coisas que eu me encontro, sabe, eu me acho às vezes numa situação difícil. Porque, quer dizer, sim e não, né? Porque no começo da carreira, você se sente pressionado de entregar aquilo que a cliente quer, né? Mas quando chega no momento que nós chegamos hoje em dia, você pode falar uma das palavras mais importantes e que me ajudou muito no começo, que foi a palavra não, entendeu? E então, o cara que começa, ele não tem essa autoridade para falar isso ainda. Agora, pra gente, sim, né? Então, o negócio de tendência é complicado, porque eu lembro quando eu tava, sabe, no começo, a tendência é essa cor. Toda estação de ano trocava a cor de cabelo. Porra, ferrava isso, né? Imagina, a cliente era morena no inverno e loira no verão. Aí aparecia uma atriz, principalmente aqui no Brasil, tá? Tô falando isso mais aqui. Aparecia uma atriz no momento, todo mundo queria o cabelo daquela atriz, entendeu? Então isso não dava espaço pra gente se profissionalizar ou ter uma assinatura, né? Você lembra dessa época, cara? Que você tinha que fazer tudo que batia na sua cadeira? Era quando você centralizava ali na Globo, né? Uma atriz da Globo fez, era aquilo que era a tendência. Hoje a gente tem muito essas bolhas do Instagram, né? Porque provavelmente tem uma influencer de 10 milhões de seguidores que eu nunca ouvi falar que você conhece. No meu vai ter uma lá de 20 milhões de seguidores que eu posso comentar com você e você nunca ouviu falar. E a gente vê o que tá dentro desse ciclo, a gente fala, tá usando isso. Você olha esse ciclo, tá usando isso. Só que na verdade não tem mais nada disso. Todo mundo tá usando tudo. Exatamente, e que você vai olhando o que o seu algoritmo entrega, você vai achar que é a tendência, mas eu acho que e não é, né? Só antes da gente entrar nesse tendência que eu quero saber muito, né, que você tá lá agora numa das maiores metrópoles do mundo, né? Só pra gente voltar lá você falou assim, a pessoa, você quer mudar, você vai, e aí foi assim agora também nessa segunda fase, que foi abrir o salão, você saiu de abriu o salão, você pensou, vou abrir, e vou, porque também é uma decisão difícil aí pra ser tomada, né? Então, não foi tão fácil assim, na verdade, a ação de abrir um salão, ela não é fácil, mas é doable, dá pra fazer, né? Não é uma coisa que é impossível, não importa no lugar do mundo que você esteja, dá pra fazer. Só que você fica pensando também, lógico que você fala, putz, vou ou não vou, faço ou não faço, entendeu? Sabe? Então, não foi fácil, mas também não foi tão difícil. E assim, né? Não sei se isso responde a pergunta. Fazer uma analogia, né? Tipo, igual se você vai pra academia, você vai lá fazer um supino, você coloca lá, sei lá, só a barrinha. Aí você vai, ela é pesada, né? Difícil levantar, só que daqui a pouco você tá indo embora, daqui a pouco você coloca 5, é pesado, daqui a pouco aquele peso não é mais relevante, acho que é a mesma coisa isso, né, você sai, ele é complexo, só que daqui a pouco isso virou parte da sua rotina, tá normal ter um salão, né? Trabalho de novo. O que é difícil, acho que para muitas pessoas é difícil você largar, entendeu? Não começar uma coisa nova. Tomar o risco, Exatamente, né? porque principalmente... Não, tomar o risco é até uma coisa que sempre foi parte... o desapego, você fala. Exatamente, porque quando você tá bem naquele espaço, já tem uma clientela formada, então você fala, puta, eu tô bem aqui, entendeu? Por que eu vou fazer isso? Quer dizer, você sabe o porquê, mas você sabe que para fazer isso precisa de muita coisa, tempo e dinheiro. Quando você tá bem é o mais difícil de tomar a decisão, né? Exatamente, Então, esse foi como é que fala? A maior dificuldade que eu encontrei, entendeu? É só você no salão? Só eu. Porque lá é muito comum isso, né? De a pessoa ter como se fosse uma boutique, né? Um salão. Alugar uma cadeira. Um salão, a pessoa é ela lá, só eu vejo o Dominique, né? Da Califórnia também, lá o Dondon, né? Tem um salão assim, outros profissionais têm um salão. Isso eu acho que tá virando uma tendência agora, assim, vários cabeleireiros de salões renomados estão abrindo meio que boutique, assim, né? Abrindo um espaço personalizado, só a equipe dele ali, e cortando o cabelo, né? Mas aqui o mais comum é ter salões grandes, né? Então, na verdade, o meu salão ele é grande comparado com os outros salões de Nova York, entendeu? Então, foi um lugar que eu achei que o que a minha clientela queria era aquilo, porque é um serviço que a gente entrega diferente, porque uma coisa que nós não temos em Nova York, que é muito escasso, é espaço. Aqui em São Paulo nem tanto para salão, porque salão aqui são mansões, né, cara?
Mas você foi naquele salão que eu trabalhava antes, aquele salão ele é fora da curva pelo tamanho que ele é, entendeu? Porque a maioria dos salões são menores. Você foi no salão do Johnny, não foi? Uhum. É uma casa, não é? É uma casa. Com os quartos lá separados e ele dividia o trabalho. É até esquisito, assim. É diferente, né? É diferente. Então, no nosso salão hoje em dia, ele é um salão de 240 metros. Ele pega um andar inteiro do prédio, entendeu? Num sorro. Então, é um pouco diferente do que as pessoas fazem, entendeu? É grande, né? É muito grande, entendeu? A ideia era fazer uma coisa menor, mas aí como uma coisa grande apareceu, aí foi daí que eu comecei a pensar de como, sabe, do que oferecer para o meu cliente. Então, a gente oferece o trabalho, que é o cabelo, obviamente, e espaço. Porque em Nova York, espaço é um problema. Você trabalhou em Miami não foi para Flórida uma vez, você lembra do tamanho dos salões lá, né? Então, esse é o grande diferencial que nós temos lá também. Tem espaço e é tranquilo, porque a maioria dos salões é muito barulhento, né, cara? Então, às vezes você tem 4 secadores na sua cabeça e mais um que você está usando. Então, o que eu fiz lá no salão, eu dividi bastante, coloquei, sabe, umas cadeiras bem separadas umas das outras, porque aí o cliente e o cabeleireiro tem aquele momento bom e confortável. Mas não tem mais cabeleireiros lá? Tem mais 3 cabeleireiros. Tem mais cabeleireiros. Você sozinho, você abriu sozinho. Abri sozinho. Entendi, não, mas tem mais cabeleireiros lá. Tá. Tem. Eu entendi que era você sozinho tem lá. Um espaço de 240 metros. Eu tô pensando, tô tentando preencher ele aqui na minha cabeça. Não, tem sim. Abri sozinho, sem sócios, né? Mas eu tenho mais 3 pessoas trabalhando comigo. Que legal. E aí, tipo, quais foram os maiores desafios, assim, no começo? Agora já tá, tipo, numa boa ainda... Não, tá bem agora. Sempre tem um BO pra resolver, né? O maior desafio foi fazer sozinho, porque quando eu tava fazendo o salão, eu tava trabalhando ainda, entendeu? Então não podia deixar de trabalhar para poder cuidar das coisas do salão novo. E abri no meio da pandemia, comecei, na verdade eu peguei o contrato em setembro do ano passado e abri em janeiro desse ano. Então teve toda aquela confusão de que não tinha mercadoria, não tinha ninguém para trabalhar, e tudo era mais caro, né? Então foi um dos maiores, das maiores dificuldades que eu encontrei naquele momento. E agora tá... Então, agora na verdade... Já diminuiu a dificuldade, né? Vem outras, São outras, né? São outras, Porque manter o salão é que é uma dificuldade maior, né? Porque eu falo sempre pro pessoal lá do salão que ter o cliente na cadeira a primeira vez é fácil, né? Porque ele pode chegar na sua cadeira por vários motivos, né? Indicação, ouvir você no Insta, ou o preço tá mais baixo. Agora, fazer ele voltar é que entra realmente o trabalho duro, né? Então o salão agora, o trabalho duro do salão, que é muito prazeroso, é manter o salão funcionando e crescendo, né? Então é uma dificuldade diferente. E eu não sei se, né, pro americano, né, recebendo isso, se é bom, né, mas não sei se isso pode ser uma vantagem, vamos dizer assim, você ser brasileiro, entregar uma experiência, assim, pro cliente, porque lá acho que não é tão, como eu posso dizer, tão afetivo, assim, como aqui. Seus outros cabeleireiros são brasileiros? Só um. Os outros 2 são americanos, já. Não tem um approach diferente, assim, o brasileiro do americano? O americano não é Você acha que não? Se tem um approach diferente, você acha que se o cliente... O cabeleireiro... Se ele tem a opção do americano e do brasileiro, se ele iria no brasileiro? Não, assim, o cabeleireiro brasileiro, né, eu acho que é muito mais carinhoso, afetivo, ou não? O americano é mais frio? Não, acho que não. Não? Acho que não. É porque eu tenho uma referência... O brasileiro ele é mais afetivo. Isso em qualquer área, né? Na pessoal e na profissional. Mas eu não acho que a cliente iria perceber isso, entendeu? Eu tenho a referência, né, que é na minha cabeça, do Johnny Ramirez, né? Eu lembro que eu vou lá no salão, não sei o quê, fui olhar, fui em algum curso dele. E ele falava assim, tanto que eu até peguei essa e trouxe pra mim, porque eu tentei fazer funcionar desse jeito e não deu certo pra mim, né? Ele falava, a cliente quer conversar, conversa com o marido, conversa com o terapeuta, eu tô aqui pra fazer um cabelo, faço um cabelo bonito, não vou conversar com o cliente. Eu falei, isso deve ser o regular lá, né, deve funcionar pra todo mundo, então eu não preciso nem me estressar. Eu falei, vou tentar aplicar isso desse jeito, eu faço cabelo, vou ficar conversando com o cliente. Então, não funcionou. Então, mas nesse caso, aqui no Brasil é diferente mesmo. Quer dizer que lá é uma coisa mais dele, não é que é cultural lá. Não, o cultural é que o americano não fala da vida pessoal dele pro cabeleireiro, entendeu? Entendi. Então, tipo, eu no meu caso, eu tenho clientes que sentam na minha cadeira por anos, anos, e a gente conversa ali, sei lá, 10 minutos no máximo, entendeu? Sabe, então mas é a cultura deles. Então você ter isso não seria um benefício, né, lá, porque não entra. Mas tem cliente que gosta, né? Mas eu particularmente, eu não sou de falar muito. Entendeu? Eu sou muito curioso, na verdade. Quando a pessoa tem
alguma coisa que eu gostaria, que é interessante para mim, eu começo a extrair, entendeu? Eu falo interessante de conhecimentos, entendeu? Alguma pessoa que trabalha para sei lá, trabalha para a NASA, por exemplo. Pô, eu quero saber como que esse cara conseguiu emprego, quero saber como que ou essa mulher, como que ela conseguiu, o que que ela faz, por que isso, por que aquilo, sabe? Ou uma pessoa que trabalha num banco, ou trabalha, sei lá, para Fórmula 1, independente. Então, essa é a minha curiosidade. Mas o que o Johnny falou é uma coisa que, pra gente cabeleireiro, é difícil mesmo. Você falou que tentou adotar isso aqui, mas não deu certo, né? É. Porque é cansativo um pouco, porque o nosso trabalho tem uma pressão muito grande já, né, cara? Que é entregar, não sei você, mas eu até hoje, exatamente, até hoje, com 20 e poucos anos de profissão, quando eu tô fazendo, clientes que eu tenho há 10 anos, eu ainda tenho aquela pergunta assim na minha cabeça, sabe, será que ele vai gostar ou não vai? Entendeu? Então isso já é uma pressão que nós temos ali, é uma coisa que nós somos masters já, que a gente faz por muitos anos. Então, além disso, ter que conversar com o cliente, sabe, esse é o challenge maior, né? E sei lá, às vezes a gente começa 8 da manhã, tem cliente 8 da noite, você tem que entregar o mesmo carinho que entregou pra primeira, e o carisma já tá indo embora no final, ele já passou várias coisas, tem que entregar esse carinho. Então, Então, a minha dica que eu dou pros cabeleireiros, né, é sempre ter assistentes bons pra isso, entendeu? Porque a cliente consome muito, não consome o tempo, né? Tem clientes que ficam no salão 4, 5, 6 horas, né? E elas gostam de conversar, e elas estão curtindo aquele momento que elas estão lá, né? Então, quando você tem os assistentes, você educa eles. Eu tenho a Priscila, que trabalha comigo há muitos anos, ela adora conversar, entendeu? Isso é ótimo. Então, às vezes, estamos nós três trabalhando, eu e ela trabalhando na cliente, ela está conversando e eu estou trabalhando, entendeu? Minha cabeça em outros lugares. É cansativo, você tem que falar, no final do dia, você não tem mais nem voz, né, cara? Como você falou, das 8 da manhã até 8 horas da noite, é muita coisa. E são assuntos diferentes, né? Que às vezes você atende 10 pessoas e são assuntos totalmente diferentes. E tem gente que não gosta de... Não só falar, tem que ouvir também, né? Porque tem gente que não gosta de ouvir, a gente só fala, né? Tem clientes que sentam na cadeira e... Tem que ouvir e tem que ouvir presente, não é só estar ali com o ouvido, né? Porque daqui a pouco vem uma pergunta e você não pegou, o que se passou? Mas são coisas que a gente aprende depois, como, né? De como administrar isso. Eu acho uma boa dica isso, de treinar os assistentes para isso. Eu também treino muito meus meninos para isso. Eu falo, vocês têm que ouvir a cliente. Às vezes melhor do que eu, porque a gente, às vezes, você passa 8, 9, 10 clientes. Eles passam com 2, 2, então consegue aprofundar um pouco mais ali o assunto. Porque você roda, já confundiu com quem que você falou. Exatamente, E eles são muito importantes, né, cara? Eu não sei o quanto você aprecia os seus assistentes, entendeu? Porque eu não seria o que eu sou hoje se não fosse... Semana passada eu fechei a agenda na quinta-feira e foi pro Hop Hari, né? Levei todos os Hop Hari. Eu vi, muito bacana. Essas coisas, eles gostam muito disso, sabe? E é o jeito de você expressar a gratidão que você tem, né? Porque nem tudo você expressa com dinheiro, né, cara? Então isso é ótimo, você passar um tempo com eles, Eu sou muito grato pelas pessoas que trabalharam comigo, e trabalham até hoje, meu time, né? Porque... sem dúvida, se não fossem por eles, eu não teria chegado onde eu cheguei. Bom, aí a gente tava, eu voltei lá pro assunto da mudança, né? Mas tava falando de tendência, né? Eu fui até olhar a cola aqui que você fez. Parece que isso você gosta, né? Bastante, né? Desse negócio de beleza e inovação, né? Você tem esses trabalhos de publicação de tendência, né? Com L'Officiel, Vogue, Vogue Brasil, Elle Magazine. Esse Elle Magazine é o quê? A revista Elle Magazine, como se fosse uma Cosmopolitan. Quando você fala que você colaborou com Tony Guy, Vidal Sassoon, L'Oréal, eram os próprios? Mas aí foram cursos que eu fiz com eles, entendeu? Não foi trabalho. Tá. Então acho que colaboração é porque esse texto está escrito em inglês, porque esse é o press release em inglês, entendeu? Eu traduzi para ficar mais fácil pra gente aqui, né? Então a colaboração foi o trabalho, na verdade, os cursos que eu fiz, que eu fiz com Tony Guys, Vidal Sassoon, e são pessoas que são cursos que têm uma base muito importante na minha carreira, entendeu? Sabe? Então esse foi o tipo de colaboração que eu tive com eles. E aí quando você começou lá, você aplicava muito do que é daqui do Brasil lá, e até hoje você aplica, ou você adaptou muito pro estilo de Nova York? Tem uma diferença significativa isso, não? Daqui pra lá? Hoje eu acho que não, né? Porque hoje o que as pessoas pedem mais é o que tá acontecendo lá fora, né? Acho que até que tá acontecendo aqui também, né? Eu imagino que seus clientes
Pelo que eu vejo, acho que é principalmente em mecha, acaba que o Brasil acaba até sendo uma referência, né, grande pra isso. Tem uns profissionais... Vocês são muito bons aqui, tem uns caras Talvez não tanto em corte, né, o pessoal que é a mulherada aqui latina, né, gosta do cabelão super longo. Da pontinha, né? Então, hoje em dia, cara, eu posso falar que uma das grandes conquistas que eu tenho na minha carreira é de ter uma assinatura já, sabe? Ter tipo eu não preciso ficar seguindo todas as tendências, entendeu? Então eu me coloquei, sabe? Eu me dediquei muito para um tipo de cabelo que eu gosto, e esse tipo de cabelo foi bem aceito no mercado e os clientes me procuram hoje para isso, entendeu? Então é a assinatura. Então, toda hora que aparece... A gente teve umas tendências novas aí, não sei se você viu. Não, você deve ter visto, né? Um jellyfish, que é um cabelo polvo, sabe? Aquele que é curtinho aqui, tem umas camadas fininhas. Entendeu? Eu não faço isso, entendeu? Então, eu não preciso nem me preocupar em fazer isso, porque se a cliente chegar na minha cadeira e pedir isso, eu falo não, porque eu não sei fazer, entendeu? Então, existe bastante tendências, mas Nova York tem essa coisa. Tem tendência, mas ela não dura muito tempo. Porque, além dela não durar muito tempo, as pessoas têm a individualidade visual delas, entendeu? É meio que às vezes pessoas que não seguem isso. Brincadeira, né? Tipo assim, aquele money piece, né? Vai fazer uma meshona larga aqui no contorno sem esfumar. A gente precisa disso, né? Porque é isso que traz a cliente pro salão, né? Isso pro business é importantíssimo, entendeu? Só que, aquele negócio, a dica que eu dou pros cabeleireiros também, que foi onde eu me encontrei, que se você ficar tentando sempre fazer o que tá na moda... Entendeu? Você não vai ter uma assinatura e você vai ter pessoas rotativas na sua cadeira, entendeu? Acho que nós como cabeleireiros, o que nós queremos é construir uma clientela sólida, que ela goste do seu trabalho, goste do que você faz de melhor e continue voltando, sabe? Eu tenho uma dica também boa aqui pro cabeleireiro, que foi o que funcionou pra mim, né? Nesse momento de construção da identidade. Que isso é muito relevante, né? Você ser marcado, as pessoas andarem na rua e reconhecer seu cabelo, isso, né? Você precisa viver uma coisa e ser apaixonada por ela, ter praticamente uma obsessão louca por isso. Então, pra você ter isso, né, se você segue todo mundo, se todos os cabeleireiros que são conhecidos, você segue, cada um trabalha de um jeito, você vai vendo um, vai vendo o outro, e aí você segue um Instagram de piada, aí você segue um de comida, você segue um de cachorro, e aí você vai ficando transitando em tudo, vai ficando meio perdido. Elimina tudo, você vai começar a dar um follow em algumas pessoas, as pessoas mas você não quer ver meu conteúdo? Se você não quer que apareça o conteúdo da pessoa, se essa pessoa não é relevante pra você, não faz sentido você seguir, porque aquilo vai passando no seu feed e aquilo vai construindo a sua estrutura, né? Se você tá se construindo, né? Aquilo vai participando da sua estrutura. Se é uma coisa, tem um cabelo passando no seu feed que você passa só pra criticar, pra falar assim, nossa, essa pessoa faz isso, nada a ver. Querendo ou não, você vai vivenciando aquilo, você vai implantando aquilo em você. Então elimina, dá um follow, não siga os cabeleireiros só pra falar que é feio. Segue só o que você acha que faz muito sentido e copia, tá? Às vezes você é novinho, tá começando, copia, porque você nunca vai conseguir fazer exatamente a mesma coisa. Você tem uma mão, ele tem outra, a sua cliente é uma, a cliente dele é outra, vai copiando, vai ficar um pouquinho diferente, de repente você olha o outro que você gosta muito, adiciona um pouquinho daquilo, quando você não percebe, você criou uma história. É uma coisa bem parecida com cursos, né? Porque você faz vários cursos diferentes, com várias marcas diferentes, né? E você não consegue aplicar tudo que você aprende no curso. Você pega uma dica ou outra, você vê o cara, tipo, uma cor que ele misturou, um corte que ele fez, um jeito que ele levantou a mecha, né? E aquilo se aplica junto com outras coisas que você já tem, e no final você constrói a sua técnica, né? E mesmo se você olha aquilo e você acha, você viu num curso, você pagou um curso, você tá ali pra aprender, pra sair transformado, você olha, você sempre vai, uma dica, né, vai sem julgamento, ele fez uma coisa que você acha que não ficou legal, faz assim mesmo e você olha o resultado, porque às vezes se você fizer uma vez, você vai achar nada a ver, se você fizer umas 4 vezes, você vai entender, porque talvez você olhou ali, ele fazendo, e você não conseguiu entender, você acha que entendeu, só que você não entendeu. A hora que você coloca na prática, você vê, ele fez isso, agora faz sentido por causa disso. Faz umas 5 vezes, se você vê que não tem mesmo, aí você elimina. Mas experimenta, sempre experimenta. Eu tive um momento quando eu comecei a cortar cabelo a seco, eu olhava o Ancotran, o Sal, fui pra Los Angeles fazer curso, fui pra Toronto,
enfim, para vários lugares, e eu tentava replicar ao máximo. Chegou um momento que as pessoas comentavam assim comigo, nossa, é o Ancotrã do Brasil. Aí eu ficava mó orgulhoso disso, mó legal. Só que chegou um momento que eu fiquei bem relevante aqui, que eu comecei a não achar mais legal isso, porque eu queria ser o Gabriel, não queria ser o Ancotrã do Brasil. E aí eu fui, aí comecei a parar de ver uma coisa, parar de ver outra, comecei a tirar, aí você aprende a aprender. Aí você começa a aprender, não com cabeleireiro, você começa a aprender vendo um filme do Netflix, viajando, consumindo, que você tá andando na rua mesmo, aí você já passa pra um outro nível, né, pra uma outra camada. E aí eu consegui, depois de copiar muito, eu consegui converter ali e ter a minha própria assinatura. As pessoas vêm, né, e falam que é o Gabriel. Mas no primeiro momento eu achei legal, depois eu fiquei incomodado, depois eu mudei. Então eu acredito que esse seja um caminho. Olha e copia mesmo o máximo, e aí aos poucos você vai se moldando. Acho que é uma dica excelente mesmo, porque você nunca vai conseguir ser a pessoa, né? Mas é uma base ótima, porque a gente tem que seguir os bons, tem que seguir as pessoas que tá fazendo a diferença hoje em dia. Né? Não se preocupa, as pessoas vão falar assim, ai, tá copiando, tô copiando mesmo, tô copiando e tá dando certo, tá ficando bonito. Vai. Copiando os melhores, Porque tem que ter uma referência, né? A gente fala assim, né, que o conhecimento tá disperso pela sociedade. Não tem como a gente saber de tudo, né? Tem uma coisa que você sabe que eu não sei, uma coisa que outro sabe que eu não sabe. E tem uma coisa que você sabe que você nem sabe que você sabe, né? Você nem sabe que você sabe. Tipo, você passa para as pessoas, mas você não sabe que você sabe aquilo que é natural seu. E isso é uma coisa que ninguém vai ter, que é a sua essência, né? Entendeu? Que as pessoas também voltam para sua cadeira não só pelo trabalho que você faz, mas pela pessoa que você é, né? Entendeu? E outra coisa que ninguém vai poder ser é o que você é, né? Então os caras podem ter o mesmo bigode que você tem, tá forte igual você tá agora, entendeu? E tomar café e fazer aquele monte de coisa, mas, entendeu? Você é você e ele é ele. E realmente, eu acho que é uma dica excelente, entendeu? Antigamente tinha aquele problema, as pessoas se incomodavam às vezes, né? Pô, tá me copiando, pô, sabe? Porque, na verdade, isso, elas viam as cópias como uma ameaça, né? Então, eu acho bem bacana você, hoje, você falar isso, você fala para as pessoas que te seguem, quer me copiar, copia, entendeu? Quer fazer, faz, sabe? Uma hora você acha o seu caminho. Isso que você falou, né, da pessoa vem e tem uma coisa que às vezes o cara corta igual, mas fala diferente, né? Você, tem uma coisa que é você ali. O Instagram ajuda muito você nisso. Eu tento trazer cliente de todos as pontas possíveis, da onde eu tiver. Então eu mostro no meu Instagram, tem cliente que senta na minha cadeira assim, eu vim porque eu olhei você nos stories e eu achei muito simpático. Tem pessoa que vem, eu vim porque eu vi você comendo cuscuz. E eu gosto, me identifico. Entendeu? Então é todo um contexto, não é só por causa do corte de cabelo, cara, porque corte de cabelo tem um monte. É verdade. Né? É verdade. Sem dúvida. Copia. Pode copiar. Copia o Donato, me copia. Vai. Se quiser dicas, nós damos dicas também, né? Nossa, tudo. Manda direct, eu que respondo meus directs no Instagram. As pessoas querem saber. Esse negócio de Instagram é engraçado, porque, na verdade, a gente trabalha pro Facebook, né? E cabelo a gente faz de vez em quando, né? Porque a gente não para, tá o tempo inteiro. A gente falou, né? Antes, o cabeleireiro precisava cortar cabelo, só cortar cabelo e pintar, né? Difícil, Hoje tem que ser, né? Tem que ser o marketing, né? Tem que ser o RH, E uma figura pública também, né, cara? Você tem que tomar muito cuidado do que você fala, o que você faz, porque numa dessas você pode, né? Realmente pode encontrar uma situação difícil aí, né? Pode dar bom, pode dar ruim. Pode dar bom, pode dar ruim, é verdade. Dá trabalho, mas é o caminho agora, né? Não tem como você negar isso. Entendeu? Não tem como você negar que o Insta e o Face e o TikTok são os lugares para estar, né? Você acha que você nunca mais volta pro Brasil? Morar? Putz, nunca mais é uma pergunta difícil, né, cara? Mas eu não tenho plano nenhum. Não, zero. Nem morar, nem trabalhar. Então, eu trabalhava em São Paulo antes da pandemia, eu tava vindo de 3 em 3 meses, mas aí tava muito cansativo, né? Então... Você foi feliz sempre que você foi lá ou teve algum momento que você falou assim, nossa, vou voltar pro Brasil? Teve vários. Teve vários? Vários, Porque você fica longe da família, né, cara? Então... Você acha que, tipo, saudade da família é um dos principais? Eu acho que é. Sentir sozinho, sabe? Primeiro que a cidade é uma cidade que tem muita gente sozinha, né? Então é uma coisa que acontece com frequência, entendeu? Esse deve ser, acho que um dos pontos que talvez seja muito mais diferente do que só quem muda de cidade ou estado, né? Porque tá no Brasil, por mais que você não vai voltar pra ver sua família, vai demorar 1 ano pra ver, você é acolhido pelos seus ali, né? É a sua comunidade, né? Então, sim, teve várias vezes que eu pensei em voltar e
Mas acho que às vezes que eu pensei em voltar, não pensei muito, sabe? Não tive muita dificuldade. Então, nunca aconteceu. Bom demais. Bom, da minha parte aqui rolou. Você tem mais alguma... Eu tinha colocado umas perguntas aqui, a gente já, no freestyle, a gente já zerou tudo que eu tinha colocado aqui. Bacana, né? Então, eu queria falar da visita que eu tô fazendo no Brasil dessa vez, que geralmente já trabalho, né? Isso, pois é. Esqueci. Então, é uma das coisas, um dos planos, uns projetos que eu tenho há muitos anos, e eu vou até passar essa dica para as pessoas também, cabeleireiros, que eu estou construindo a minha linha de shampoo e condicionadores e máscaras, essas coisas, né? A linha de hair care. Vim para o Brasil para visitar o laboratório, que é uma empresa, na verdade, alemã, mas o centro de hair care deles é aqui no Brasil. Eles têm um dos melhores químicos e cientistas da área, sabe? Então, isso vai ser para o ano que vem. Então, as pessoas sempre me perguntaram por que assim, por que você vai fazer sua linha de shampoo? Por que você está fazendo? Na verdade, a resposta é por que não, entendeu? Porque ninguém tem mais autoridade do que nós, certo? É claro que é um ecossistema, são pessoas, tem a gente, cabeleireiros, tem os químicos e tem os clientes, né? Então você tem essas três, ou mais algumas coisas, mas que eu lembro agora são esses, que entendem do produto de cabelo. Então por que não ter um produto que foi feito com colaboração de cabeleireiros, mas não só, tipo, sendo patrocinado por uma marca, entendeu? Que você não tenha acesso à fórmula, não tem acesso ao teste, entendeu? E não tem acesso ao produto. Você tem total autonomia para fazer o que você acredita que é o melhor, né? E o cabeleireiro, ele acho que de todos, a pessoa mais importante, sabe? Já tem nome, pode falar? Não pode falar. Não pode falar, mas vamos lançar no ano que vem. No verão do ano que vem vai ser lançado nos Estados Unidos. Mas obviamente vai estar à venda no Brasil um dia. Então é isso. Esse é o motivo. Um homem de negócios, às vezes. E você também né? Mas temos que ser, né? Então nós somos cabeleireiros, pessoas de negócios, somos, sabe, pessoas de mídia social. Então a gente tem que fazer tudo. O que eu falo aqui, que eu falei, né, que algumas vezes já, que eu aprendi, né? É que quando a gente começa a ter esses salários altos, que nem eu falei, que eu nem imaginava, já não é mais como cabeleireiro. É fazendo negócio, né? Porque eu falo, a partir do momento que você tem o segundo assistente, você já tem uma secretária, você já precisa se... Você tem uma empresa, né? Você já tem uma empresa, então você não tá ganhando dinheiro como cabeleireiro, você tá ganhando como empreendedor. Você não ganha mais só pra você. Você ganha pra empresa, né? Você ganha pro time, você ganha pra família, entendeu? Então é muito importante as pessoas, os cabeleireiros, terem essa ideia também. Tem uma mentalidade de negócio, né? Exatamente, porque antigamente não muito, né? Então, os cabeleireiros, nós como artistas, muitos deles pensavam em festas, em roupas de marca, essas coisas, né? Que tudo bem também, não tem nenhum problema nisso, sabe? Mas se você seguir só esse caminho e não seguir o caminho do business, você está perdendo uma grande oportunidade da sua vida e da carreira também, entendeu? Então, para mim, esse é um dos projetos mais importantes da minha vida, sabe? E é um projeto que eu estou fazendo do zero, entendeu? É um projeto dos produtos, já tem os testes, está sendo testado por mim, pelas minhas clientes nos Estados Unidos. Eu selecionei uma quantidade de clientes, dei os produtos para elas, levaram para casa com um questionário, escrevendo o que serve e o que não serve. Aí, com a resposta delas, eu mando para o laboratório e falo, ó, o cliente não gostou disso, não gostou daquilo, muda isso, muda aquilo. E tem também o meu conhecimento, meu know-how, que eu passo para o laboratório, entendeu? Então, o laboratório e nós dois temos um acordo que enquanto o produto não estiver do jeito que eu acho que tem que ser, ele não vai sair, entendeu? Sabe? Então, esse é o grande projeto para 2023. Mas vai sair no prazo isso aí, porque o pessoal aqui, parece que aqui é um lugar bom para fazer isso, né? É uma das coisas que, até um parabéns que eu quero dar para todo mundo aqui, não existe lugar melhor, entendeu? Referência de beleza no Brasil. Pra mim, os melhores cabeleireiros do mundo estão no Brasil. Estão aqui, né? Entendeu? Sabe? O que acontece é que o mundo ainda existe aquela apreciação pelo internacional, entendeu? Eu tenho o meu curso de corte aqui, né? O Corta Bonito. Né? Quero participar. Você tem que vir, né? Tem que bater a data aí. Vai ser em novembro, 13 de novembro. E eu tenho duas datas, na verdade. Uma em São Paulo, 13 de novembro. E 21 de novembro, se eu não me engano, em Lisboa. Ó, que chique, né? E Nova York qualquer dia, né, brother? Nova York eu já fiz também, mas seria bom fazer de novo, né, em Nova York. Vai lá, meu espaço tá aberto pra você. Vou fazer uma galera lá. Agora, enfim,
Se você, às vezes, né, não é um cabeleireiro tão chique ainda, quer ficar, precisa ir lá no Corta Bonito, né? Eu falo que não é nem um curso de corte, é muito legal. Você já deve ter visto pelo Instagram, né? Precisa ir lá, claro, a gente vai combinar. É uma experiência educacional, porque eu acho que você subir num palco, você cortar cabelo e mostrar, sei lá, às vezes se você não cria uma conexão. Quando você cria uma conexão, o aprendizado vem diferente, né? Quando ele é mais divertido, mais engajado. Que é difícil ser, né, uma pessoa, você tem que estar no palco, tem que passar informação, né? Tipo, eu nunca tive esse dom, entendeu? Sabe, eu sempre tive, desculpa te cortar, mas eu sempre tive o dom de ensinar para as pessoas o que eu sei. Mas eu nunca fui um bom professor com plateia, entendeu? Eu acho o máximo isso que você faz, cara. Eu aprendi isso e eu adoro essa parte da educação. Não só a parte de lecionar, mas como criar toda a experiência, né? Sentar com meus alunos, com o meu time, sentar com a minha equipe, olhar o nome de cada aluno que vai, entrar no Instagram de cada um, saber qual que é a principal dificuldade de cada um, para dar um atendimento muito bem personalizado. Como eu achei um dos maiores diferenciais desse curso é acesso, sabe? Eu gosto de ter turma pequena porque eu sento na mesa com cada um para tomar uma cerveja, para tirar uma dificuldade. É praticamente uma mentoria individual ali, quase muito na hora do almoço, na hora da coisa. É uma coisa bem... muito de acesso mesmo. E tem muito sucesso porque você ama o que você faz, né? É muito gostoso. Você gosta de fazer isso, né? Eu gosto de ver o resultado, eu gosto que as pessoas postam depois lá e eu vejo, elas me contam que triplicaram o faturamento, que não tem mais agenda, que aumentou quando segue... isso é o máximo. O método direitinho ali. Isso é o máximo, Então, e quando você realmente tem paixão pelo que você faz, não importa o que seja, dá sucesso, cara. Demora, às vezes demora, entendeu? Um tempo. Entendeu? Tem que ter disciplina, né? Uma hora o resultado demora, mas vem. Sabe, não é Big Brother, né? Que, sei lá, 6 meses você pronto vira famoso. Eu acho nada contra Big Brother, entendeu? Porque eu acho que se eu que não é rápido. Exatamente, eu estou falando do quanto demora pra gente chegar a um sucesso comparado com... Eu acho que pra eu começar a ter um salário legal, assim, que me deu uma, como que eu posso dizer, uma condição de vida digna, confortável, assim, levou mais de 20 anos. 20 anos? Mais de 20 anos, não, 20 anos eu tenho agora que eu corto cabelo, mas levou mais de 15 anos. Na profissão? Na profissão, mais de 15 anos pra eu começar a ter um salário... Pô, uma condição boa. 15 anos, Mas assim, agora a gente... eu capacitado a dividir informação, a gente pode dar atalhos para outras pessoas, não precisam levar 15 ótimo anos. Isso, né? Os meus assistentes, sei lá, hoje... tem às vezes com 2 anos comigo, fatura ganha o que eu ganhava há 5 anos atrás. Com 15 anos de carreira, eles ganham em 2 anos. Então... E é muito bom criar, assim, ver o assistente virar um profissional saindo, né, do seu time, não é? Muito legal. Isso é muito gratificante. Voltando ao assunto, só porque eu acho que uma das coisas bem importantes de eu estar aqui hoje é de passar um pouco da informação de como a gente vê o cabeleireiro, a profissão de fora, entendeu? Então, o Brasil ele é referência mundial de beleza, né? E é o 3º maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo. Então, se veja, no mundo, o Brasil é o 3º lugar, entendeu? Sabe? Então, se imagina a demanda que tem aqui e a apreciação que tem pelo serviço dos cabeleireiros, entendeu? Só que a dica que eu daria para os cabeleireiros novos que estão começando agora, que te seguem, é que tem muita gente boa aqui no Brasil, sabe? Eu tenho clientes que já sentaram na minha cadeira e mostraram foto de cabeleireiros brasileiros que elas nem sabiam que eram brasileiros, entendeu? Que pegaram no Pinterest. Eu quero esse cabelo aqui. Aí quando a gente já reconhece o trabalho das pessoas pela foto, né? Então, não desacredita das pessoas aqui, entendeu? Não investe só não acha que só o cabeleireiro de fora que é bom, entendeu? Sabe? Porque muita gente aqui trabalha muito bem. E não tenha medo nem de concorrência, nem de dividir o que você sabe, nem de absorver o que é dos outros, nem de copiar, tá? Porque quanto mais concorrência, é melhor, porque mais pessoas fazendo daquilo, mais pessoas buscando aquilo. Se tem muita gente fazendo isso, quer dizer que tem muita demanda, que tem muitas pessoas procurando. E quando alguém te copia, faz alguma coisa que você faz, as pessoas deixando mais claro que o que você faz é bom, tem mais pessoas procurando isso. Esse negócio de copiar, cara, é muito engraçado, porque no começo, quando começaram a me copiar, eu me senti um pouco assim, sabe? Não gostei. É aquela coisa do conselho, né? Eu tô falando aqui, não vai adiantar nada falar isso pra pessoa, né? Porque a pessoa vai ficar incomodada e depois a gente vai perder a prática. Eu também fiquei incomodado. Mas eu falo no começo, entendeu? No começo, porque eu investi tanto tempo, sabe? Dinheiro,
pra aprender. Aí tinha gente no salão, salões que eu trabalhei, que tipo, sabe, se a pessoa chega pra você, sabe, você vai e faz um curso lá fora, certo? Você volta pro seu salão. Aí se tem um cabeleireiro que trabalha lá. Se a pessoa é legal, cabeleireira, e se é legal com você e tudo mais, fala, pô, Gabriel, me passa uma dica legal, não sei o quê. Cara, ótimo, acho que você passaria com o maior prazer, né? Mas tem gente que às vezes, sabe, não tem essa humildade de pedir, e quando vê tá fazendo o trabalho que você... Desdenha, debocha e faz, exato. Exatamente. Aí você se sente e até assim. a palavra também, as frases que você usa, né, cara? E uma coisa que, assim, eu aprendi que quase todas as situações você consegue olhar e fazer ela ser ruim, você consegue olhar e fazer ela ser boa, né? As coisas têm o peso que você dá. O cara no salão entra lá, ele copia a minha fonte, né? Copia a minha fonte, escolhe a mesma lente que eu, mudou tudo, a comunicação, pra ficar do jeito que eu, do mesmo jeito que eu. Eu posso olhar e falar assim, meu, que merda, o cara tá me copiando tudo. E às vezes o cara é maior do que eu, vai parecer que eu copiei dele. O cara tá roubando sua receita, né? Eu posso ficar puto desse jeito e reclamar, ou eu posso olhar e falar, cara, um cara maior do que eu tá copiando isso, vai parecer que eu tô copiando dele, então eu preciso ser mais rápido e criar uma coisa nova. E aí eu uso isso a meu favor. Eu crio uma coisa mais nova e mais rápido. E aí você se movimenta e isso te impulsiona pra cima. Exatamente, Você escolhe o peso que você dá. Se movimentando, né, cara? Porque ficar só esperando o cliente sentar na sua cadeira não vai chegar. Vai chegar só sobra. Entendeu? Se chegar, né? Se chegar, E aí? É isso? Acho que é isso, né? Nossa, foi bom demais. Foi, né? Acho que a gente consumiu bem tranquilo. Aqui o tempo. Passa aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, pro pessoal, óbvio, o pessoal quer saber quem é você, como que eles te encontram nas redes sociais? Rogério Cavalcante. @Rogério Cavalcante. @Rogério Cavalcante. Cavalcante com E no final? Com E no final, Com E no final. E tem o salão em Nova York, então eu como eu te falei, a gente aprende a dividir as coisas com as pessoas, principalmente com as pessoas que admiram o nosso trabalho, né? Então, meu salão tá em Nova York, entendeu? Sabe? Tá aberto para as pessoas visitarem. Legal. Qualquer pessoa aqui do Brasil que estiver em Nova York é meu convidado, pode ir visitar. Se a gente tiver um tempo para tomar um café, a gente toma. tira foto, tomar uma cerveja. Exatamente, Tá super atleta? Ou tá, não, dá uma cervejinha de final de semana dá, né? Mas é mais no esporte do que na cerveja. Aí, o meu você encontra @G_Deodato. Eu tenho esse episódio, deixa eu ver que dia que ele vai pro ar, que a gente tá gravando aqui. Ele vai pro ar dia 10 de outubro, então ainda dá tempo de você se inscrever no Corta Bonito. Ainda não tô aprendendo aqui, né? Não sei se dá pra deixar o link, vou tentar deixar o link aqui na descrição pra vocês. Se não, clica entra aqui. Lá... Se não, entra lá no meu @G_Deodato, que na minha bio tá que na minha bio tá o link de inscrição pra melhor experiência educacional em corte que você vai ter. Muito obrigado. Adorei, Gabriel. Parabéns. Bom, parabéns pra vocês. Sucesso com a marca nova. Pra nós dois e pra todo mundo que tá assistindo o canal. Obrigado. Beijo, amo vocês. Tchau, tchau.